Boa noite, galera. Sou o Paulinho, para quem não me conhece ainda. Se é a sua primeira vez aqui hoje, queria falar que você é muito bem-vindo aqui, nesse lugar, que você é importante não só para a gente, mas para Deus também. Tá? Continuar a série, né, quando o Gu me desafiou a falar aqui hoje, deu um gelo no meu coração, mas eu aceitei, deu um medo. E isso me levou a ler esse livro do Levi Lusko, que é muito bom, recomendo. Eu acho que eu comprei o último, que estava reservado para o Luiz, aí eu tive que comprar, mas acredito que tenha mais, vai ter mais, não sei. É muito bom, leiam esse livro, que ele é sensacional. E aí, quando eu comecei a ler ele me levou a um confronto pessoal. Eu falei, caramba, tinha que ser eu mesmo para ler isso daqui, porque aquele livro me confrontou. Então, enquanto eu lia ele no meu quarto, enquanto eu esboçava o que eu vou falar aqui hoje, se eu fizesse um apelo dentro do meu quarto, eu mesmo ia no meu próprio apelo, porque falou diretamente comigo, foi muito bom. Declare guerra ao que você faz. E eu queria convidar vocês hoje aqui a retomar o comando daquilo que você faz. Né? Nós já falamos sobre declarar guerra ao que pensamos, falamos sobre declarar guerra como agimos, e hoje eu queria falar com vocês sobre declarar guerra ao que a gente faz, né? Sobre retomar o comando. Você sabia que nós somos o que fazemos repetidamente? As decisões que você repete são realmente importantes? Hoje em dia a gente vive repetindo as coisas no nosso trabalho, na nossa casa, quando a gente dirige, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente está no celular, a gente vive num looping e sempre fazendo a mesma coisa. Rede social, quando a gente vai dirigir, é provavelmente sempre o mesmo caminho. E a gente vive hoje num mundo que ele é praticamente totalmente, quase todo automatizado, né? E eu fui na casa do Gustavo outro dia e ele comprou um aparelho que chama Alexia, e não sei se vocês já conhecem, mas aquilo é sensacional, cara. É uma caixinha de som com nome, e aí você chama ela acorda assim, ela brilha, você pede para ela fazer qualquer coisa, ela faz. Liga para alguém, ela liga, bota uma música, ela bota, abaixa o volume, ela abaixa. O Gu falou que se você configurar ela com um tipo de lâmpada especial, você consegue mudar a cor da lâmpada através dela, então você configura ela com a lâmpada da sua casa, você pode configurar ela com tudo que for elétrico na sua casa que tem esse tipo de comando. Então eu falei, caramba, a gente está vivendo um mundo totalmente diferente. Uma caixinha de som desse tamanho, redondinha, que você chama ela acorda e faz o que você pedir para ela fazer. Sensacional. O nosso celular hoje, se você chamar a Siri ou o Google, ele pesquisa para você o que você quiser, sem você precisar digitar. Você fala um OK Google, ele já desbloqueia, já pergunta o que você quer, conta piada se você quiser, né? Ele conta qualquer tipo de história, faz batida para você cantar, faz um beatbox. A Siri é sensacional, é muita automação, né, para a vida. E isso é bom. O nosso celular, por exemplo, antigamente, o celular ele não alterava a hora de verão. Então, quantas vezes já não perdi a hora no dia seguinte, quando eu ia trabalhar, porque o meu celular não mudava automático? Hoje ele já faz isso sozinho, talvez nem todos. Talvez teve alguns esse ano que até mudaram já sem precisar. Então, o celular já está um passo à frente, ele já está avançado. Ele sabe o dia que precisa mudar o horário de verão e ele vai lá e ele antecipa ou atrasa o relógio em 1 hora. Antigamente, você tinha que ir lá na sua configuração, mudar, por mais que ele fosse em automático, você tinha que ativar o modo de verão, e aí sim o seu celular mudava. E essas automações hoje no mundo, elas são muito boas. Não estou falando para você temer essas automações, que você precisa voltar a alterar o seu relógio no manual, que você precisa voltar a pesquisar ou acender e apagar a luz só no interruptor, não precisa de Alexa nem nada. Mas eu queria chamar a atenção para a automação que, na maioria das vezes, acontece dentro de nós. No nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não são apenas casas, carros ou celulares que se automatizam, mas o nosso comportamento também. Nossos pensamentos, nossas palavras, o modo como respondemos aos nossos estados de espírito, aos nossos sentimentos,
o modo como falamos com nossos familiares, amigos, namorado, namorada, e o modo como falamos a nós mesmos. Tudo isso são gotas de água pingando em uma rocha que acaba abrindo uma grande fenda e com o tempo pode se tornar um Grand Canyon. É a famosa frase, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto ficar pingando água no mesmo lugar, vai chegar uma hora que vai se tornar uma fenda, um buraco, por causa dessa repetição. Gostou da, da frase, né? E quando a gente age dessa forma, feliz, deprimido ou irritado, o nosso comportamento ele se torna enraizado dentro do nosso cérebro. A gente está tão acostumado a fazer a mesma coisa que isso vai se enraizando, vai criando raiz dentro do nosso cérebro e a gente entende que toda vez que a gente chegar naquela situação, que a gente chegar naquele ponto, a gente precisa fazer aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente decorou, que a gente vem fazendo por um bom tempo. No nosso trabalho, por exemplo, é assim. Você sabe que você tem que chegar, ligar seu computador, sentar e começar a trabalhar. Às vezes a gente não busca uma melhora, por exemplo, fala, eu preciso fazer isso daqui num tempo mais rápido, com mais agilidade, ou melhor, eu preciso dar uma ideia, trazer uma novidade. E às vezes a gente acaba perdendo até promoções dentro do nosso trabalho, porque a gente está vivendo nesse modo piloto automático, no modo robô. A gente chega, senta, liga o computador, ou põe a peça na máquina, tira a peça da máquina e fica fazendo simples e não esquece de olhar ao redor para buscar uma melhora, né, sobre isso. E pouco a pouco fazemos as nossas escolhas, então as nossas escolhas nos fazem. Eu achei muito legal essa frase, né? Isso significa que é absolutamente crucial que você declare guerra à versão de si mesmo que você não queira ser. Se você está fazendo as suas escolhas hoje, é elas quem vão definir quem você vai ser amanhã. Suas escolhas de hoje quem vão definir quem você vai ser quando você ficar mais velho, quando você amadurecer. E se você não quiser se tornar essa pessoa que você está plantando hoje, a gente precisa mudar, a gente precisa declarar guerra à versão que a gente é hoje, né? O livro ele fala que se um idoso ele é generoso hoje, é porque lá atrás, quando ele era jovem, ele vivia uma vida de gratidão. E se a gente vê um idoso hoje ranzinza, é porque lá atrás ele era um cara que não era tão generoso assim. Ele era um cara que vivia brigando. E isso é verdade, porque a gente acaba colhendo aquilo que a gente plantou na nossa própria vida lá atrás, né? Isso falou bem forte comigo. E o engraçado é que quando a gente está nesse modo de piloto automático, a gente toma muitas decisões, né? Quando a gente está dirigindo, por exemplo, às vezes, a Thaís mesmo me deu esse exemplo hoje, às vezes ela está dirigindo de carro, ela sai do trabalho, vai para casa, na hora que ela chega na casa dela, ela não lembra de ter passado por certo lugar, que ela passa lá todo dia, às vezes ela entra no carro e a cabeça dela já entende, fala, opa, casa. Então ela já vai e ela nem percebe o caminho que ela fez, na hora que ela acorda de verdade ela está em casa. Então, só que nesse trajeto do trabalho dela até a casa dela, ela precisa tomar muitas decisões. E na maioria das vezes, essas decisões são importantes, perigosas. Tem semáforos, ela precisa pisar na embreagem na hora certa, tem o freio, ela precisa engatar a primeira marcha. Quando ela viu que o farol fechou, ela sabe que ela vai precisar parar, pisar na embreagem, pisar no freio, colocar a primeira marcha e voltar. E às vezes ela está no modo automático e ela nem percebe que ela está fazendo isso. A gente está tão acostumado com as coisas que a gente faz que se torna repetitivo. Né? E nós não podemos nos dar ao luxo de adiar a mudança até amanhã. É agora ou nunca. Nossos hábitos estão enrijecendo enquanto falamos. Às vezes a gente acaba postergando porque a gente vive numa zona de conforto. Fala, tá bom para mim aqui, eu não quero mudar agora. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não estou no tempo certo para mudar. Então, daqui um tempo eu mudo, daqui uns 2 anos eu mudo. Tem aquela famosa pergunta, né? Como você se imagina, como você vai estar daqui 5 anos? Às vezes a gente não tenta nem planejar, a gente não tenta nem sonhar como a gente vai ser, porque tá bom aqui, falar, eu não quero projetar como vai ser daqui 5 anos. Não quero nem sonhar como vai ser daqui 5 anos. Tá bom para mim aqui. Quando chegar, eu vou ver o que aconteceu, eu vou ver o que eu virei, o que eu me tornei. Né? E nós tomamos muitas decisões quando estamos no modo automático, né? E quase metade da nossa vida, nós não estamos pensando cuidadosamente no que estamos fazendo, mas passamos por um ritual automatizado. E às vezes quando a gente está num modo automático, mexendo no nosso celular, naquele loop infinito de redes sociais,
ou até mesmo numa mesa com os nossos amigos, sentado, conversando, a gente sai para ter um momento de confraternização, comer uma pizza, daqui a pouco você pega o celular em cima da mesa. Eu sou uma pessoa que preciso me policiar muito, eu falei até no GCM hoje, porque se eu estou conversando com os meus amigos, meu celular está em cima da mesa, ele vibrou, a mão já começa a tremer, porque eu quero saber o que está acontecendo lá no meu celular, e a gente acaba perdendo nosso relacionamento. E é o modo automático. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você tira o celular do bolso, começa a mexer, a pessoa falando, você está entendendo o que ela está falando, não prestando atenção, e mexendo no celular. Você está automatizado já naquilo. Você já sabe que toda vez que seu celular vibra, você precisa pegar para saber o que é. E independente do lugar que você esteja, se você está conversando numa reunião importante, se você está com algum amigo, se você está tendo um tempo de qualidade, se você está na sua casa. E quando eu lia esse livro, eu percebia que eu faço muito isso. Na minha própria casa, com a Thaís, com os meus amigos, às vezes a gente sai, e eu acabo pegando meu celular no meio de uma conversa, a pessoa está falando, e quando eu percebo, quando eu retomo o comando, eu falo, putz, a pessoa está falando aqui mó tempão e eu já não sei mais nada do que ela falou. Perdi todo o relacionamento e isso me incomoda. E eu não tenho nem coragem de falar para a pessoa, putz, eu não prestei atenção, repete aí o que você falou. Às vezes a pessoa faz uma pergunta mais importante para você e fala, aham, é verdade. Você nem sabe o que a pessoa falou por causa desse modo automático. E enquanto eu lia esse livro, isso ia me confrontando. Eu falei, caramba, acho que o Gustavo me escolheu por querer para falar disso aqui hoje, porque eu preciso tratar isso aqui na minha vida. O Senhor, Ele realmente quer falar comigo. Né? Olha isso aqui, ó. Um hábito particularmente ruim que ameaça a nossa capacidade de alcançar a grandeza é a nossa dependência das telas. Olha essa pesquisa, ela aponta que ficamos até 5 horas por dia nos debruçando sobre a tela de celular. Isto é mais tempo dado a qualquer outra atividade em nossa vida, fora dormir. 150 horas por mês, enviando textos, vendo e-mails, jogando, comprando, colocando orelha e nariz de cachorro no nosso rosto, lendo blog, selecionando GIFs, figurinhas. Você já tentou procurar uma figurinha no seu Instagram? Tem um momento especial que alguém mandou no WhatsApp, tem um momento especial que alguém mandou uma mensagem, você lembra daquela figurinha e você fala, eu preciso mandar essa figurinha, velho. Eu preciso procurar esse GIF que vai casar com esse momento. Você tem 200 mil figurinhas e você está procurando. Só o tempo que você perde procurando essa figurinha, né, já mudou o assunto lá no grupo do WhatsApp. Ao longo da nossa vida, a soma é aproximadamente de 14 anos. Isso aqui eu garimpei do livro e joguei aqui, porque eu falei, caramba, isso aqui é importante, realmente é a minha vida. Se eu for parar para prestar atenção, eu fico muito tempo no meu celular fazendo nada. Nada. Às vezes eu chego em casa, eu compartilhei hoje no GCM também, chego em casa do meu trabalho e o meu conforto é deitar na minha cama e começar a mexer no celular. E eu perco o relacionamento. Eu moro com a minha avó, com a minha irmã, né, com os meus avós. Então, às vezes, eu acabo perdendo o meu relacionamento com os meus avós e fico dentro de um celular, conversando com ninguém, viajando, fazendo nada, no piloto automático. Esses dias, depois que eu li o livro, eu decidi mudar, né? Então, essa semana eu fiz diferente. Todo dia eu faço isso. Eu chego em casa, tiro a mochila, cumprimento todo mundo, deito na minha cama e começo a mexer no celular, até a janta ficar pronta. Aí eu comecei a ler o livro e falei, putz, vou ter que mudar, velho, vou ter que sair da minha zona de conforto. Cheguei em casa, cumprimentei todo mundo, tirei a mochila, deixei o celular em cima da cama e fui sentar na mesa. Foi surreal, velho, eu conheci a minha família. Quando eu sentei na mesa, eu olhei para o lado, estava minha avó, meu tio, minha irmã, perguntando do meu casamento, perguntando o que eu precisava, como estava a minha vida, como estava o meu trabalho. Eu falei, meu Deus, existe uma vida fora do celular, não é só Free Fire, velho, não é só... Eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, é real. É real, eu precisei de um livro para me mostrar a realidade que estava embaixo do meu nariz. E eu até falei para a Thaís, né, porque de final de semana, a gente casa agora esse ano, então todo final de semana a gente está correndo com alguma coisa de casamento, então eu vou para a casa dela, a gente passa o dia fora fazendo alguma coisa e semana passada eu até mandei uma mensagem para ela, né. Falei, Thaís, eu preciso ficar um tempo aqui em casa, eu vou ficar aqui, não vou sair para nada, vou sentar com a minha avó e vou ficar conversando com ela e tal, que não sei o quê. Só que a Thaís não entendeu, né? Porque ela falou, tipo, ela pensou, como assim? Você mora aí, velho, você vê ela de segunda a sexta. Aí ela falou assim, ué, mas você está aí todo dia à noite? Eu falei,
tô, mas não tô, né? Então é uma rotina automatizada que ficou dentro da minha cabeça, então para mim é padrão, é a minha zona de conforto, é eu chegar em casa, tirar a mochila, deitar na minha cama, pegar meu celular, ficar mexendo e até esperar alguém me chamar para jogar Free Fire. E esse ano tenho sido muito confrontado por causa desse meu modo piloto, né? Eu sou um cara que eu não leio, sou muito ruim para leitura, e esse ano eu já li 1,5 livro, livros que não foi alguém que colocou uma faca no meu pescoço e falou, você vai ler. Foi livro que eu comecei a ler, gostei e falei, cara, eu preciso ler isso aqui porque vai fazer bem para mim. Foi Linguagens do Amor, né, que eu precisava, e Eu Declaro Guerra, que eu também estou finalizando de ler. São livros muito bons, que me levaram a experimentar outros níveis de intimidade com o Senhor e me conhecer de verdade, saber o que eu realmente preciso fazer, sabe? E aí enquanto eu lia isso, eu encontrei uma pessoa na Bíblia que vive no modo piloto, viveu no modo piloto, né? Que está nesse versículo aí, Lucas 10, do 10 ao 38. Não, Lucas 10, 38. Veja esse exemplo de piloto automático na Bíblia. Jesus e seus discípulos seguiram uma viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta e Maria os recebeu. Chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres, com seus muitos afazeres, né? Não era só afazeres, eram muitos. Ela foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Eu acredito que Marta não estava errada aí. Ela não estava fazendo por maldade ou querendo ferrar a irmã dela. Mas é normal na nossa vida hoje. Quando você sabe que vai vir uma visita na sua casa, a mulher da limpeza aparece lá na sua casa e ela vem fazendo arrastão, limpando todos os cantos. Fala, putz, o Gu vai vir aí, velho. Vamos, nossa P vai ser assim, você sabe. Tá vindo visita, vamos arrumar a casa. Aí você vem fazendo aquele arrastão, você pega a sala, a limpeza em tempo recorde. Você limpa a sala, o banheiro, a cozinha, putz, não deu tempo de limpar o quarto. Você chega, tranca o quarto, você fala, meu Deus, que ele não queira ver o quarto. Porque se abrir, tá tudo lá, né? Cai tudo em cima dele. E é normal pra gente, é automático. Você fala, visita, casa suja, precisa arrumar. Você vai arrumar. Só que olha que engraçado. Continuação. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Maria, ela sabia que ela tinha esses afazeres para fazer. Ela tinha tudo isso, ela tinha que ajudar a irmã dela a tomar conta, mas ela tinha um momento único de relacionamento com o Senhor dentro da casa dela. Jesus estava dentro da casa dela, velho. Então ela teve que desligar o Instagram, desligar o Facebook, sair do Free Fire e ouvir o cara. Falei, eu preciso te ouvir, eu não sei quando esse cara vai voltar aqui de novo, eu preciso ouvir ele. Eu preciso. Isso vai fazer bem para mim. E Marta não, ela já se preocupou com as limpezas. A Marta estava no modo automático. Às vezes a gente esquece de parar e gastar a nossa energia para buscar a boa parte, que é ouvir a voz de Deus. Sem perceber, muitas vezes trocamos o intencional por algo habitual. Imagina, se Jesus vai na sua casa, é claro que eu queria que a minha casa estivesse limpa. Só que Jesus não avisava que ele ia na sua casa, não é igual hoje. Ele não ia mandar um WhatsApp para você e falar, estou indo aí, beleza? Para você ter esse tempo de arrumar. Jesus, ele aparecia na sua porta igual Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima, ele falou, Zaqueu, desce aí que eu vou lá na sua casa. Imagina se a casa do Zaqueu tivesse suja, ele ia falar, vou descer não, mano, tá sujão lá. E foi assim, ele apareceu na casa delas, e Maria aproveitou, falou, não, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho com esse cara aqui, eu não sei quando ele vai voltar. E a Marta, ela estava preocupada com o habitual, com a limpeza da casa. Ela estava pensando, putz, Jesus vai sair daqui e vai falar que o tapete estava enrolado, que a louça não estava lavada, que meu quarto não estava amarrado, não estava arrumado. Amarrado. Quem que amarra o quarto, né? Mas isso é muito verdade.
é sem perceber que às vezes a gente troca o intencional por algo habitual. É sem perceber. Para mim é normal chegar em casa e deitar na minha cama. É normal. E é sem perceber que a gente troca. Às vezes o Senhor está na nossa frente aqui, ó, querendo falar com a gente. O Senhor está trazendo sempre coisas novas. Eu também creio que esse ano é o ano do poder de Deus, onde Ele vai se revelar para a gente. E às vezes Ele está na nossa cara, mostrando as coisas para a gente. E o habitual não permite que a gente o enxergue. Às vezes, sem perceber, nós negociamos princípios por causa das rotinas. Às vezes, sem perceber, a gente está abrindo mão dos nossos princípios por causa das nossas rotinas. Às vezes, a gente deixa de fazer o nosso devocional porque eu preciso arrumar meu quarto. Eu garanto para você que se você sair de sua casa sem arrumar seu quarto, vai ser ruim. Porque se você ainda mora com a sua mãe, ela vai brigar quando você voltar. Ela vai arrumar, mas ela vai brigar. Mas se você sair da sua casa sem fazer o seu devocional, é pior ainda. O seu dia inteiro vai ser pior. E se a gente vive nesse modo piloto aí, no piloto automático, como que a gente vai fazer as coisas grandes que o Senhor quer que a gente faça? Sem abrir mão desse modo automático. Eu creio que chegou a época que o Senhor está chamando a gente para começar a fazer essas coisas grandes, sabe? Só que se a gente estiver nesse modo piloto, a gente não vai conseguir responder. A gente não vai ouvir esse chamado do Senhor. A gente não vai entender o que Ele quer que a gente faça. Porque a gente vai estar preocupado arrumando a nossa casa. A gente vai estar preocupado com as nossas redes sociais, com o que postar. Eu posto toda terça-feira, eu tenho que postar uma foto. Se Jesus voltar na terça-feira, e aí? Você vai ter que pedir para Ele esperar. Fala, preciso postar uma foto aqui, depois a gente vai. E às vezes esses nossos hábitos estão fazendo com que a gente abra a mão dos nossos princípios. E o hábito ele é muito perigoso, porque a gente acaba esquecendo também do nosso propósito. Às vezes a gente vem aqui para a igreja, isso já aconteceu comigo no meu G100. O ano passado teve um prazo da minha vida que eu vim aqui para a igreja porque eu tinha que fazer o G100. E isso me desanimava, eu fiquei desanimado. Eu falei, mas eu tenho que ir porque eu tenho que fazer o G100. Então eu abri mão do meu princípio por causa da minha rotina, por causa de um hábito. Eu tinha que vir. Não era algo que era um princípio para mim. Eu estou lá porque tem um propósito. O Senhor me escolheu para estar lá, eu preciso estar lá. Não, eu estou lá porque eu tenho que estar lá. Se eu não for lá, vai pingar uma mensagem no meu celular perguntando por que eu não fui, eu vou ter que explicar e vai ser pior. E às vezes a gente acaba maquiando o nosso tempo com Deus, os nossos princípios, por causa dos nossos hábitos. O mundo precisa desesperadamente ver a grandeza que Jesus nos deu. Grandeza que está rompendo-se para vir para fora. Porém, você tem que vencer a guerra consigo mesmo antes de poder enxergar a luz do dia. Os hábitos que você permite em sua vida hoje determinarão quem você se tornará amanhã. Então, tudo que você permite que vire um hábito na sua vida hoje, vai determinar quem você vai se tornar amanhã. Tudo que você continua fazendo hoje repetidamente é o que você vai fazer amanhã repetidamente. Enquanto você não mudar o seu hábito, enquanto a gente não mudar a nossa maneira de agir com as pessoas, de pensar, o nosso amanhã vai ser igual. Porque a gente toma essa decisão. Essa é uma decisão que a gente toma. E enquanto a gente não sair desse modo automático, desse modo piloto, essa grandeza não vem para fora. E o livro ele foi bem claro. O mundo precisa desesperadamente ver a grandeza que Jesus nos deu. E quem vai mostrar essa grandeza para o mundo somos nós. Nós fomos escolhidos, nós somos os embaixadores aqui na terra do reino dos céus. E se a gente como embaixadores estivermos vivendo num modo automático, jamais o lugar onde a gente colocar as plantas dos nossos pés vai se tornar uma embaixada do reino dos céus. Às vezes a gente tem a oportunidade de mostrar Jesus para as pessoas, a gente acaba não mostrando, por causa do modo automático. O modo automático é muito bom, ele simplifica muito a nossa vida. Mas ele é perigoso quando ele está instalado na gente. E eu percebi, eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei com raiva desse livro, mas ele me mostrou muita coisa que na minha vida são automáticas.
dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, com a minha namorada. Às vezes é automático. Você está lá mexendo no celular, ela está contando uma história para você, de uma proposta que ela recebeu. Aí a Thaís já percebeu quando eu estava no modo automático, ela virou para mim e falou assim, depois eu conto. Depois que você acabar aí eu conto. Assim, isso é tão ruim, porque ela está falando e você está aqui ó, no celular. Mandando uma mensagem, ela falando, você, no modo automático você domina, você consegue fazer. É só acelerar e deixar aí, velho. E aí quando ela percebeu que eu estava nesse... Isso aconteceu hoje, ontem. Ela virou para mim e falou assim, mas quando você acabar aí, então eu continuo. Nossa, aquilo me corroeu. Porque eu estava lendo sobre isso, eu estava pensando sobre isso, estava meditando sobre isso e aconteceu. O modo automático, um hábito que sem perceber, a gente acaba perdendo as coisas. Aí eu envergonhado, mas orgulhoso, não, estou prestando atenção. Sempre vem o orgulho falando, né? Aí eu tive que reconhecer, bloqueei meu celular e falei, putz, pode falar. É verdade. Então eu tive que me posicionar em relação a esse hábito, né? Você no futuro é uma versão exagerada do você atual. O tempo não muda nada, apenas aprofunda e revela quem você é. Se você for gentil hoje, você vai ser gentil amanhã. Se você for rude hoje, você vai ser rude amanhã. Essa frase também eu achei ela muito boa. O futuro é uma versão exagerada de você hoje. Se 50% da minha vida hoje vive em modo automático, o meu futuro vai ser tudo modo automático. 100% da minha vida. Eu vou para o meu trabalho, vou voltar para o meu trabalho, vou chegar em casa, vou jantar, vou dormir, eu vou virar um robozão. Não tem mais relacionamento com o Senhor, não tem mais relacionamento com as pessoas e acaba deixando de experimentar aquilo que o Senhor tem para a gente por causa desse hábito, desse modo automático. E existem coisas que a gente está fazendo no modo automático que a gente poderia fazer melhor. Isso, quando eu parei para pensar nisso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho para fazer lá, eu tenho a minha rotina para fazer, mas a maioria das coisas eu faço no modo automático. Eu estou com uma gestora nova lá, então ela implantou um quadro lá com todas as minhas tarefas da minha equipe. Então está lá, tudo riscado que eu preciso fazer. Então eu chego, sento, olho o que eu tenho que fazer e vou no modo automático. Nesses dias eu precisei mudar. O que eu levo horas para fazer lá, eu descobri que eu posso facilitar, fazer em minutos. Então eu saí do meu modo automático, não sei se foi certo ou errado o que eu fiz, mas eu entrei no YouTube lá no meu trabalho e comecei a procurar vídeos sobre o sistema que eu utilizo lá, para aprender a mexer naquele sistema. Porque o que foi passado para a gente lá foi muito básico. Então a gente estava trabalhando em cima daquilo que ensinaram a gente. Era modo automático, eu chegava, fazia, sabia que levava 3 horas para fazer, então eu vou levar 3 horas para fazer. Eu saí desse modo automático, dei uma burlada no meu trampo lá e entrei no YouTube e comecei a assistir um monte de vídeo ensinando a mexer no sistema. Descobri um negócio que vai revolucionar 100% a vida do meu setor. O que a gente levava dias para fazer, 2, 3 dias para fazer, a gente vai conseguir fazer em minutos. Então, fiz um vídeo, fiz uma apresentação, apresentei para minha gerente, apresentei para minha chefe, apresentei para o pessoal do TI, o pessoal adorou, eles não sabiam que tinha aquele recurso, eu dei uma fuçada legal naquele sistema e apresentei. Então, quando a gente sai do modo automático, a gente começa a desfrutar coisas novas que podem levar a gente para um novo patamar. Isso sendo implantado lá no meu trabalho vai facilitar a vida de tanta gente, não só a minha. Do meu setor vai facilitar muito, vai facilitar para a empresa em São Paulo. A gente tem uma filial em São Paulo e vai facilitar para todo mundo lá. Porque eu tomei essa decisão de sair do meu modo automático. E às vezes a gente acaba perdendo promoções no nosso trabalho porque a gente vive nesse hábito, né? Os hábitos que você permite em sua vida determinarão quem você se tornará amanhã. O você futuro é uma versão exagerada de você atual e o tempo não muda nada, apenas aprofunda e revela quem você é. E existe uma maneira de sair desse modo automático. E aqui eu queria citar com vocês 3 pontos que Jesus nos ensina para sair desse modo. O primeiro ponto é tempo no privado com Deus.
Jesus tinha tempo no privado com Deus. A gente, quando lê os evangelhos, nós vemos que acontece isso muitas vezes. Jesus está lá com os discípulos, aí do nada ele sai, vai no monte orar. Vai no monte ter relacionamento com Deus. Ele volta, ninguém sabe onde ele estava, fala, meu, e aí, onde você estava? Fala, estava orando, estava falando com meu pai. Aí às vezes ele vai fazer alguma coisa, ele sai sozinho, vai lá ter relacionamento com o pai dele. Então, o Senhor, ele tinha tempo no privado com Deus. O próprio Jesus tinha tempo no privado com Deus. E eu acredito que ele também tenha corrido o risco de trabalhar no modo automático. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, se eu vejo um cara doente, eu vou lá, curo o cara e não tem relacionamento e vou embora. Pensa. A gente podendo fazer o que Jesus fazia no modo automático. Você ia chegar, ia ver um cego, você ia curar o cego, ia sair, você não ia ter relacionamento. Sendo que a intenção de Jesus é que as pessoas tenham esse relacionamento com Ele e entre as pessoas. Não é só a cura que é o importante. Mateus 6,6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Quando paramos no nosso secreto, dizemos a Deus que queremos ouvir apenas a voz de Deus, sem se importar com os outros ruídos. E às vezes a gente acaba tornando esses momentos com Deus em hábito. Sabia? A gente precisa parar um tempo para reservar, a gente precisa reservar um tempo com o Senhor, ter um tempo no secreto com Ele. E às vezes a gente acaba tendo esse tempo, mas ele vira um hábito. A gente entra no quarto, eu já fiz isso várias vezes. A gente entra no quarto, se prepara para orar, ajoelha, ora rapidão, agradece pelo dia, pede para ter uma boa noite de sono, levanta e vai dormir. Isso não é tempo no secreto com o Pai. A gente acaba perdendo esse relacionamento por causa de um hábito. A gente precisa gastar energia querendo ouvir a voz de Deus. Ter relacionamento com Deus não é apenas se trancar lá no seu quarto e ajoelhar 5 minutos e pedir para Ele falar com você ou despejar tudo que está no seu coração, levantar e ir embora. A gente precisa gastar energia, sabe? Ficar no secreto com Deus. Ter relacionamento com o Senhor. Esperar para ouvir a voz dEle. Perguntar o que Ele acha sobre aquilo que você está pensando. Investir no secreto com Deus. Né? E não deixar tornar um modo automático. O que por muito tempo foi um modo automático na minha vida foi a minha oração antes de dormir. Aquela oração que você faz deitado, sabe? Você já está deitadão lá, morrendo de sono, você fala, Deus abençoa a minha noite, amém. Hábito. Vira um hábito, um momento tão importante. A nossa oração de manhã para sair de casa. Fica simples, fica um hábito. E a gente não gasta energia para querer ouvir a voz de Deus. E eu descobri que a noite é onde o Senhor mais fala comigo. Quando eu vou orar de noite, depois que eu geralmente saio do meu Free Fire, do Facebook, do Instagram, lá na minha casa, quando eu tenho um tempo de qualidade com o Senhor. É o momento onde Ele mais fala comigo, onde eu mais consigo ouvir a voz dEle. Segundo ponto. Jesus, ele tinha ousadia de arriscar. Está em Lucas 5. Estando Jesus à beira do lago de Genesaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Aí ele já foi ousado porque ele entrou no barco dos caras que ele nem conhecia. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco dali e ensinou as multidões. Aqui a gente já vê quão ousado foi o Senhor. Porque ele tinha tempo no secreto com Deus, e esse tempo no secreto levou ele a ser ousado. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco
logo os dois barcos que estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Jesus ele ousou nesse ponto, porque ele sabia que os caras estavam lá parados, sem pescar nada, que eles já tinham lançado a rede, mas por causa do tempo no secreto com o Pai, Jesus sabia que ele precisava fazer isso, que ele tinha que ousar e chegar. Às vezes o Senhor pede para a gente entregar uma palavra para um amigo, isso é ousadia. Você precisa ser ousado para ir até aquela pessoa e entregar uma palavra, entregar um versículo, fazer uma oração. E a gente acaba não indo, a gente acaba deixando de lado, por causa do modo automático. Existe um medo, uma trava na nossa mente. A gente começa a pensar, se eu for lá, o que esse cara vai pensar de mim? Quem sou eu para ir lá dar uma palavra para esse cara? E às vezes a gente acaba ficando com medo de ser ousado, porque a gente não tem o nosso tempo secreto com Deus. A ousadia de Jesus vinha da obediência. A gente só consegue ser ousado quando a gente obedece. E tudo isso começa lá atrás, no secreto com Deus. Se a gente tem o nosso tempo no secreto com Deus, a gente conhece a Deus. A ousadia vem de obediência. Obediência vem de confiança. E a confiança vem de relacionamento. Se você tem o seu tempo secreto com Deus, você conhece Ele. Você só consegue obedecer a quem você conhece. Se você não conhece a pessoa manda você fazer alguma coisa, você não vai fazer. Então é muito importante a gente conhecer. Ousadia vem de obediência e obediência vem de confiança. Se você conhece a Deus, você confia nele. Então se ele pedir para você entrar num barco do desconhecido e pedir para o cara lançar a rede lá no mar, você vai lançar. Porque você conhece o cara que te pediu e você confia. E a confiança vem do relacionamento. Confiança vem do secreto. Jesus ousou fazer o diferente porque tinha contato direto com Deus. E ele gastou tempo e energia ouvindo a Deus, antes de fazer isso. Quando conhecemos a Deus e gastamos energia com Ele no privado, nós saímos do piloto automático e fazemos o que ninguém está fazendo. Ninguém teve coragem para chegar naqueles caras e falarem, joga a rede aqui, ó. Aqui é o lugar que vocês precisam jogar a rede. Ou eu vou ensinar vocês aqui de Jesus. Se a gente não tem o nosso tempo no secreto com Deus, a gente não tem ousadia de apresentar o próprio Deus para as outras pessoas. A gente não tem ousadia de entregar palavras para os nossos amigos. A gente não tem ousadia para orar pelas pessoas. Às vezes, quando tem apelo aqui no MAG ou no próprio domingo, a gente vê alguns amigos nossos aqui na frente, que a gente é amigo mesmo, que a gente conhece a história, que a gente conhece o que a pessoa está passando, e a gente não tem coragem de vir até aqui orar com os nossos amigos, de orar por eles. Porque a gente se sente incapaz e a gente prefere ficar orando no nosso lugar, no modo automático. Fala, não, eu vou ficar daqui na minha zona de conforto. Eu não preciso ir lá. Porque se eu for lá, o cara vai achar que eu estou orando só porque eu conheço a história dele, só porque eu sei quem ele é. Seja ousado em obedecer. Terceiro ponto. Jesus amava mais pessoas do que rotinas. Aqui eu já estou finalizando, tá, gente? Nisso, se quiser subir lá, fazer um... Jesus amava mais as pessoas do que rotinas. Esse ponto foi o que mais me pegou. Queria ler um texto com vocês que está em Lucas 7, de 11 a 16. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. Ele estava em Nínive e foi para Naim. Eram aproximadamente 50 quilômetros aí. Imagina, você andando 50 quilômetros a pé. Eu nem sei onde dá 50 quilômetros daqui. Uma grande multidão o seguiu, debaixo do sol quente. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Naquele tempo, o provedor da casa era sempre o marido. E se o marido morria, quem tinha que prover para a família era sempre o filho homem. A mulher ela não trabalhava, então ela não trazia renda para dentro da casa. E essa mulher aqui a gente já vê que ela é uma viúva, e ela estava saindo do enterro do único filho. Ou seja, ela não teria mais renda, porque ela não poderia trabalhar naquela época. E Jesus estava chegando e ele viu aquilo.
Imagina, Jesus andou 50 quilômetros, cansado, e ele viu uma mulher saindo. Se a gente, no dia de hoje, a gente ia olhar assim e falar, estou cansadão, vou para casa, não vou lá não, velho. Às vezes, o Senhor pede para a gente ir até lá e entregar uma palavra para a pessoa e você fala, não, velho, andei 50 km aí embaixo do sol, estou fedidão, venceu aí o desodorante, eu vou para minha casa, eu vou tomar um banho e eu vou descansar. Às vezes a gente se preocupa mais com isso. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Aqui a gente já viu que Jesus não foi para casa descansar, ele foi até a mulher, porque ele sabia o que estava acontecendo. Então ele foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, esse versículo me arrepia, cara. Eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu a sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. O cansaço não permitiu que Jesus deixasse de agir com ousadia. Às vezes a gente deixa de agir com ousadia porque a gente está cansado, cara. A gente deixa de levantar os nossos amigos, levantar as outras pessoas de um caixão porque a gente está cansado. A gente trabalhou o dia inteiro, então eu vou vir no MAG, eu vou vir no culto só para receber. Eu não quero orar por ninguém hoje. Eu vou ficar de boa na minha porque eu estou cansado. E a gente acaba perdendo esses relacionamentos. A gente acaba perdendo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável por causa do cansaço. A gente não tem relacionamento no secreto com o Senhor por causa do cansaço. A gente chega em casa cansado, então eu não vou ter um tempo com o Senhor porque eu estou cansado. A gente não é ousado porque a gente está cansado. Eu não vou entregar uma palavra para um desconhecido na rua. Eu não vou ser ousado a esse ponto. Uma porque eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. E outra porque eu nem conheço o cara. Eu vou ficar aqui no meu modo avião. Na minha zona de conforto. E Jesus, ele trouxe a única fonte de renda para uma viúva, porque ele se importa mais com as pessoas do que com a rotina. Muitas vezes deixamos de obedecer por causa desse cansaço do dia a dia. A gente está num looping na nossa rotina, é todo dia a mesma coisa, de segunda a sexta. Então a gente sabe o horário que a gente tem que acordar, a gente sabe o horário que a gente tem que pegar o fretado ou o ônibus para ir para o trabalho ou para a escola. A gente sabe a hora que a gente chega, que a gente vai almoçar, que a gente sai e que a gente volta. É uma rotina. Então a gente deixa de experimentar novas coisas porque a gente está travado nesse modo automático. Então de segunda a sexta-feira a nossa vida é sempre igual. Talvez muda na sexta-feira porque você vai sair com os amigos, vai fazer uma coisa diferente com a família. Mas a gente não procura sair da nossa zona de conforto para experimentar um novo de Deus. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E às vezes Deus está falando conosco, querendo usar a gente para alcançar outras pessoas. E a gente se priva disso. A gente fala, Deus, hoje não. Hoje eu estou cansado. Deus, hoje não. Hoje eu vou gastar meu tempo aqui na minha rede social. Deus, hoje não. Hoje eu tenho que postar uma foto. A gente acaba perdendo o relacionamento com os nossos amigos. Eu passei por isso também o ano passado. Eu sempre estava cansado quando alguém me chamava para sair para conversar. E esse ano eu mudei isso porque eu tomei a atitude de sair do meu modo, da minha zona de conforto. Do meu modo automático. Hoje eu tenho sentado mais com os meus amigos para conversar. Com os caras do meu G100. Inclusive, o Siga-me domingo passado começou atrasado porque eu tive que sentar com um amigo do G100 para ouvir ele, conversar com ele. E foi muito bom. Foi muito bom, tanto o Siga-me quanto a conversa, porque eu entrei leve no Siga-me. E foi uma conversa que eu não estava no modo automático, mexendo no celular e ouvindo ele falar. Foi uma conversa olho a olho, assim, sabe? Onde você escuta o coração da pessoa. Vocês se lembram quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa olho a olho, assim, com um amigo? Que não foi no modo automático, mexendo no celular, assistindo TV? Quando a sua tia chata chega para conversar, para contar o dia dela para você e você só quer assistir TV,
Eu tenho uma tia chata dessa, sabia? Que eu descobri que ela não é chata. Eu descobri que ela está abrindo o coração comigo, porque eu sou o único cristão lá na casa com ela, onde a gente mora, e talvez para ela eu seja a única pessoa que consiga entender tudo que ela está passando. Quando eu entendi isso, eu entendi que ela não é uma tia chata. Eu entendi que ela é uma tia que precisa de um amigo, de alguém que converse com ela. Ela vai numa igreja do Imperial e eu sou muito grato por isso, sou muito feliz por isso. Meu primo sabe que lá em casa, de Atibaia, nós somos os únicos cristãos, né? Minha tia começou a ir na igreja agora, meu tio se converteu aqui também. Então, hoje lá na chácara onde eu moro, eu sou o único cristão com essa minha tia. Então, eu sou a única pessoa que ela tem para conversar, para desabafar. Quando ela sai desse modo automático, desse piloto automático, ela vem conversar comigo e eu entro nesse modo automático. E quantas vezes eu já não quis conversar com ela porque eu estava jogando, porque eu estava mexendo no meu Instagram, estava conversando no WhatsApp, deixei de ter relacionamento com ela. E o Senhor me lembrou disso essa semana. Quantas vezes eu não orei em casa por cura, por causa do medo? O medo me colocava no modo automático. Eu sabia que eu tinha que orar, eu sabia que o Senhor queria curar, mas eu não tinha tempo com Ele no secreto, eu não era ousado, e a rotina para mim às vezes era mais importante, porque eu tinha que vir para o MAG. Eu não dependo de ônibus para vir para o MAG, eu não tenho horário para vir para o MAG. Eu venho de moto, então eu posso perder 5 minutos na minha casa orando com a minha avó. E o Senhor também me incomodou por isso. Eu tinha um modo automático fantástico. Eu acordava, almoçava, tomava um banho, subia na moto e vinha para o MAG. Esse era o meu sábado. E um dia o Senhor pediu para eu orar pela minha avó. Eu podia muito bem manter o meu modo automático ligado e vir para o MAG, porque estava na hora de subir na moto e vir para o MAG. E eu desliguei esse meu modo automático e orei por ela. Ela estava com uns problemas no rim. Foi a primeira vez que eu orei pela minha avó. Gente, eu me converti em 2012. Foi a primeira vez que eu orei pela minha avó. A primeira vez que eu decidi sair do meu modo automático. Orem pelas pessoas da casa de vocês. Orem por cura das pessoas da casa de vocês. Orem por emprego, orem por vida saudável, por saúde, orem pela casa de vocês. Eu demorei 7 anos para fazer isso. Dá de 2012 para 2020 aí, quem manja de matemática, dá 7 anos mesmo? Quantos? 8. Obrigado. 8 anos. Queria ficar com 7, mas são 8 anos. Pesou mais agora. Demorei 8 anos para orar pela minha avó dentro da minha casa, para sair do modo automático. E naquela oração, foi uma das orações que eu mais chorei. Eu não sei se é a vergonha dentro da minha casa que me trava. Meu primo sabe, quando ele morava lá, era muito difícil a gente sentar para conversar. Às vezes ele até ia no meu quarto para tentar conversar comigo, mas eu vivia no meu modo automático. Tudo faz sentido agora, me perdoa, mano, por isso, inclusive. E nesse dia eu resolvi chamar todo mundo que estava lá em casa para orar pela minha avó. Eu ousei. O Senhor falou, você precisa orar por ela, para ela ser curada. E eu ousei. Chamei minha tia, chamei minha irmã, meu tio, minha avó, meu avô, pessoas que não são cristãs. E eu falei, eu preciso orar pela avó, porque o Senhor quer curar ela. E eu creio que o Senhor vai curar ela. E sair do modo automático foi muito bom para mim. E nesse dia eu comecei a orar por ela. Eu coloquei a mão sobre o estômago dela assim, comecei a orar. E já estava chorando muito, e nesse dia ela estava chorando também, e a lágrima dela escorreu e pingou na minha mão. Ali eu desabei. Eu comecei a perceber o quanto sair do modo automático faz bem, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque talvez se eu tivesse no meu modo automático, eu não teria orado por ela. Se eu tivesse no meu modo automático, ela não teria experimentado a cura, porque eu creio que ela foi curada já. E eu tive que sair da minha zona de conforto, porque para mim, eu acredito, não sei se é vergonha, se é medo, mas eu não consigo
orar pelas pessoas dentro da minha casa. Eu não conseguia, porque eu já creio que isso mudou. Eu não conseguia orar pelas pessoas da minha casa. E a partir do momento que eu fiz isso, os olhos da minha avó se mudaram. Ela me olhava de uma maneira diferente. Ela me olhava como uma pessoa que se preocupava com ela e que não ligava para as rotinas. Quando eu sentei com ela na mesa essa semana e comecei a ouvir ela falar, a minha avó, ela passa o dia inteiro em casa, mas ela tem tanta coisa para contar quando eu chego. Tem mais coisas do que eu, que passo o dia inteiro fora. E quando eu fiz isso com ela, ela percebeu que eu fui, pelo menos naquele momento, eu fui uma pessoa que se importa com pessoas e não com rotina. E obrigado, mano, por fazer eu ler esse livro, porque mudou minha rotina, mudou dentro da minha casa, mudou meu relacionamento. Tem muita coisa para mudar ainda, mas eu creio que o Senhor está mudando. O Senhor, Ele quer nos usar. E a gente precisa deixar os nossos hábitos de lado para ser usados por Deus. A gente precisa desligar esse modo automático para ser usado por Deus. Não permita que eu encerro já. Não permita que os nossos hábitos roubem aquilo que o Senhor tem para oferecer para a gente. Com os nossos amigos. Não permita que o modo avião faça isso. Eu tenho certeza que se você sair daqui hoje com o seu modo automático desligado, você vai experimentar coisas que você jamais experimentou quando você foi embora de um sábado de MAG. Porque eu creio que se você sair daqui nesta noite com o modo automático desligado, o Senhor vai continuar falando com você. O Senhor vai te lembrar de alguma coisa que você precisa mudar, de algum hábito que você precisa desligar, de alguma pessoa que você precisa orar, de colocar as mãos nela, abraçar ela e falar: eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Eu quero conversar com você, eu quero ter um relacionamento com você. O último slide eu não vou usar, tá, mano? Se você quiser desligar. E é essa a conclusão que eu queria deixar para vocês, sabe, gente? Não permita que os nossos hábitos roubem o que o Senhor tem para oferecer para a gente. Amém? Amém, mano. Cheguei, Paulinho. Eu queria ler um texto com vocês, só, gente, para a gente encerrar. Lucas 2, versículo 41. Às vezes a gente pensa que o hábito, a gente já nasceu com o hábito, né? A gente não pensa muitas vezes como é que um hábito nasce, né? Mas eu sempre fiz isso a minha vida inteira, eu aprendi na minha casa, eu sempre fui assim. Jesus, como Paulo disse, teve bons hábitos. Mas onde começou esses hábitos? Lucas 2,41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles foram à festa como era de costume. Como era de costume, rotina. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Os pais estavam tão no automático que nem viram Jesus. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Imagina você estar andando um dia de volta para sua cidade, você não percebe que seu filho não está com você. José e Maria, gente, olha aí. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, quantos dias? 3, olha isso. Depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procurava? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com seus pais para Nazaré. Eles eram obedientes. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus então crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Para Jesus colher aquela prática depois daquele hábito, ele passou muito tempo na casa do Pai.
Não era algo novo para Jesus ir orar no começo do dia ou no final do dia. Porque quando ele tinha 12, quantos anos? 12. Quantos anos? 12. Todo mundo pode ir na rotina, mas eu vou sentar na casa do meu pai, eu vou aprender com ele. Quantos anos? 12. Começou com 12 anos. Não começou uma parada assim, fiz 30, veio a pombinha lá, pá, depois do batismo, começou agora uma nova vida. Porque a gente espera que aconteça isso. Não, um dia vai acontecer alguma coisa na minha vida que tudo vai mudar. Não muda, gente, muda o meu e o seu hábito, começa aos poucos. E o primeiro passo é a gente se arrepender, igual o Paulinho falou aqui, a gente tem algum momento na nossa vida que tem que dar um choque de confronto. Às vezes para o Paulo foi um livro, às vezes para a gente vai ser um amigo que chega e conversa com a gente. Às vezes você vai trombar, às vezes você vai perder um emprego, às vezes você vai bombar uma matéria. E você vai falar, ou eu acordo, ou eu acordo. Muito grosseiro com uma pessoa, muito grosseiro. Aí você perde aquela amizade, você perde aquele funcionário, você perde aquele contato com aqueles membros da sua família. A culpa é dele, não é. Nós temos parte. A gente precisa ficar atento às nossas rotinas. Tudo que é rotineiro, uma hora, além de cansar, vira uma armadilha. Jesus falou, ó pai, vocês podem estar acostumados, mas eu já estou no lugar onde eu sempre deveria estar. Jesus virou aquele cara com 30 anos no ministério, 30 anos Jesus passou na moita, não saiu fazendo coisa, 30 anos ele ficou de boa, aprendendo, com seus pais, honrando, obedecendo. E aí quando teve então o momento do seu batismo, ele falou, agora eu vou. Mas quando Jesus começa a fazer o ministério, ele fala, eu só vim fazer aquilo que eu já ouvi do meu pai. Então Jesus passou 30 anos ouvindo o pai, para que quando ele saísse, ele tinha convicção no coração. Mas com quantos anos ele começou a criar hábito? 12. Minha mãe falava isso para mim, eu não acreditava. Se você deixa o seu quarto uma zona, quando você casar, você está ferrado, sua esposa está ferrada, e é verdade. Muito difícil quebrar hábito. Uma pesquisa mostra que são 6 semanas, no mínimo, para você conseguir quebrar um hábito. Jesus começou com 12 anos. E ele foi fiel naquilo. Faz sentido isso que o Paulinho compartilhou, gente, para vocês? Fez sentido, de verdade? Agora está na minha, na sua mão. E eu vou dizer, eu venho na célula uma vez por mês. Nunca vai virar um hábito. Eu venho no MAG uma vez por mês, não vai virar um hábito. Eu leio a Bíblia uma vez por semana, não vai virar um hábito. Eu leio 2 vezes por semana, não vai virar um hábito. 3 vezes por semana, não vira um hábito. Uma pesquisa mostra que você tem que ler 4 vezes, no mínimo, por semana a Bíblia para começar a mudar o seu pensamento. 4. Duvido, tem uma pesquisa, te mostra. Mas como é que eu faço? Separa aquilo que é importante. Prioridade. Você pode ficar em pé no seu lugar comigo? Jesus focou o que era prioritário. E se o prioritário para mim e para você é ser bem sucedido, é fazer qualquer outra coisa, gente, isso sempre vai competir contra o que é melhor. Eu gosto de beber refrigerante. Alguém mais gosta de beber refrigerante aqui? Uma hora isso vai matar a gente. Mas mesmo sabendo que eu vou morrer, pergunta se eu paro de tomar. Não. Mas quem controla o desejo? Eu ou a Coca-Cola? Gente, nós temos que aprender a fazer essas escolhas. Eu sei que parece algo simples, mas esses hábitos fazem a diferença. Quando você acorda de manhã, o que você faz primeiro? Seu celular? Seu despertador? Quantos de nós aqui hoje, o seu despertador é o seu celular? Levanta aí, não, levanta aí. E aí depois você vê ele, você não é muito tentado a ver as notificações, alguma coisa do tipo? Quem é tentado? Eu sou. Às vezes deitado eu clico para abrir, para ver, falo, nem quero ver esse negócio aqui. E a Amanda deu uma ideia ótima, ela falou assim, ó, vamos comprar um despertador para casa. Um rádio relógio. Olha, isso é muito velho. Não precisa ser um rádio relógio, né, amor? Mas ninguém nem sabe o que é rádio relógio, muitos de vocês aqui. Que quando ele despertava e ligava na rádio, é isso que acontecia com o rádio relógio. Pronto. Quebrar a rotina de não sair já pensando.
umas certas semanas atrás, eu dormia, gente, muito mal. Sabe quando você sonha muito, mas quando você acorda, você não sabe o que você sonhou, mas você sabe que parecia que foi uma batalha, uma desgraça, você acorda, tipo... Mas aí eu levantava, eu ia no banheiro ali, ia lavar o rosto, e eu tentava pensar em tudo aquilo que eu sonhei, para ver se alguma coisa fazia sentido. Mas eu via que eu perdi, a minha primeira energia da manhã era tentar lembrar o que eu sonhei. Eu parava assim, um dia eu parei, assim na pia de casa, lavei meu rosto e falei, Senhor, eu não quero lembrar do que eu sonhei. Fui agitado. Pai, eu te entrego meu dia agora, Senhor. Senhor, eu vou para São Paulo hoje. Entrega o meu dia a Ti, Senhor. Eu preciso ter paz nesse dia. Foi uma oração de 15 segundos no banheiro. Mas é quando você pegou a sua prioridade e ajustou o foco, sabe? Você ajustou o foco. Isso é um hábito. Gustavo, você faz isso todo dia? Ainda não, mas eu tenho me esforçado para fazer isso. Às vezes fazer um hábito vai fazer com que você tire o dinheiro da Netflix e coloque em outro lugar. Talvez vai fazer você tirar o dinheiro de um lugar e colocar em outro, porque você precisa criar aquele hábito. Talvez vai ser você botar um limitador de dados no seu celular, para você não ficar viciado. Talvez um aplicativo que controle a sua tela. Talvez desinstalar o Free Fire. Eu fico zoando ele aqui. Mas uma atitude ousada. Gente, simples, eu tirei as minhas redes sociais, por exemplo, da página inicial. Eu criei um grupo dentro da 4ª página do meu celular, que até eu chegar lá demora muito. Então, às vezes eu olho e falo, nem quero. Funcionou comigo, certo, amor? Funcionou. Trabalho com isso, não posso ficar totalmente desconectado. Mas eu fiz isso, soltou. O que você vai fazer? Não precisa só ser espiritual, não. Ai, Jesus me ajuda. Ele fala, já te ajudei, já coloquei o Espírito Santo em você. Agora, qual que é a decisão que você vai tomar? E precisa ser, né, um pouco ousado nisso. O que você vai mudar? Pensa aí no seu coração. Paulo falou, Jesus ele teve intimidade, ele teve ousadia, ele teve compaixão. Você pode repetir comigo? Intimidade, ousadia, compaixão. Hoje você está tendo uma experiência pequena do que é ter intimidade com Deus. É Ele confrontar a gente com a sua palavra. O segundo passo depois da intimidade é a ousadia. Vou tomar uma atitude. Se você peca, você precisa ser ousado contra o seu pecado. Então se você namora e você é tentado nisso, então você guarde aí o seu coração, dá um jeito, não dá mais carona. Muda a sua rotina. Se o seu celular é o seu problema com pornografia, com chaveco, com não sei o que, bota um bloqueio, compra um celular velho. Eu pago o celular que só disca para você. Pode vir comigo, eu pago agora. Desde que você me entregue o seu smartphone. Eu não vou vender não, só vou guardar. Porque se te tenta, Jesus fala, melhor que você corte fora o braço. Melhor você entrar amputado no reino dos céus do que sua alma e seu corpo inteiro ficar no inferno. É uma guerra. Não dá para a gente assistir a nossa vida e ir para desgraça. É uma guerra. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. E você coloque suas mãos no seu coração, porque os desejos fluem do seu coração. Não da sua mente. Talvez na sua cabeça está assim, mas não é tão fácil. Mas eu faço isso a vida inteira. Para de pensar essas drogas. Você consegue mudar. O Espírito Santo te deu a capacidade disso. Mas você precisa assumir um compromisso. Se você não ousar se comprometer com isso, não vai chegar em lugar nenhum. A gente experimenta medo, a gente experimenta falta de ousadia, a gente experimenta insegurança, porque a gente não quer ter uma atitude ousada de falar, isso se chama pecado, isso se chama preguiça, isso se chama orgulho, como o Paulinho falou aqui. A gente precisa se arrepender. Então feche seus olhos e fala, Senhor, o que eu preciso mudar na minha rotina, Senhor Jesus? Se você precisa agora, eu vou dar um tempo para você pedir perdão aí para o Senhor, no seu lugar mesmo. Fala, Senhor, me perdoa, Pai, porque eu preciso me arrepender disso. Eu dou muito tempo para o celular, Senhor. Eu dou pouco tempo para a minha família, como o Paulinho aqui compartilhou hoje. Senhor, eu dou muito tempo para que as outras pessoas falam de mim, muito pouco daquilo que o Senhor diz de mim na Tua palavra, Senhor. Senhor, eu tenho sido, Pai, um cristão muito de imagem, mas pouco de vida, Senhor. Eu me arrependo disso, Senhor. Eu me entreguei para os meus hábitos.
Eu me entreguei para essas situações, porque eu sei que nada vai mudar mesmo, então eu já me entreguei. Eu não oro mais pelos meus pais, eu não oro mais por cura, eu não oro mais, Senhor Jesus, para meus arrependimentos dos meus pecados, porque eu acho que é só uma fase da minha vida, e eu quero rejeitar esses pensamentos no nome de Jesus. Você não é aquilo que você sente, você é aquilo que Jesus diz que você é, e você é filho e filha amada do Senhor. E para essa identidade nós precisamos nos arrepender, ter intimidade com Deus, viver uma vida de ousadia. Pai, nos ajuda nisso, Senhor. Nós queremos viver uma vida de ousadia, Pai. Queremos viver uma vida de ousadia, Senhor, uma vida, Senhor, de intimidade com Deus, que nós buscamos a Ti, Senhor, como o próprio Jesus com 12 anos de idade estava na sua casa aprendendo da Tua palavra, Senhor. E Senhor, nós queremos ter ousadia, Pai, para dizer não, Senhor Jesus, as coisas que nós já sabemos que nós temos que abrir mão, Pai. Pequenos vícios, pequenas concessões que a gente tem aberto e na nossa mente tem acabado com a nossa fé, Senhor, a gente quer ir, declaramos isso destruído, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nos dá ousadia para vencer essas coisas, Pai, ousadia para tomar essas decisões, Senhor. E nos ajuda, Pai, a nessa ousadia encontrar compaixão, Pai. A gente quer amar as pessoas mais do que amar o nosso conforto, Senhor. Nós queremos amar as pessoas, enxergar elas mais do que amar o nosso próprio conforto, e muitas vezes amar os nossos problemas, porque a gente ama tanto os nossos problemas, que a gente fica tanto de vítima, que a gente se esquece de que outras pessoas precisam conhecer o Teu amor também, Senhor. Faz isso no nosso coração, Senhor Jesus. Nós nos arrependemos nessa noite, Pai, porque sabemos, Pai, que essa guerra o Senhor Jesus já venceu, e nós podemos entrar com ousadia, Senhor Jesus, para nos tornarmos aquelas pessoas que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Te agradecemos, Pai, obrigado pela palavra que o Paulo trouxe para a gente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E obrigado porque nós cremos que esse ano de 2020, que está começando ainda, Senhor, nós vamos colher frutos muito diferentes, Senhor Jesus, por causa dos hábitos que nós estamos assumindo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.